Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aula aqui então, que eu vou explicar para vocês como que é fazer o cadastro de produto no sistema Satisfácil, ok? Eu posso acessar o cadastro de produto através de duas maneiras, vindo aqui no estoque, produtos, ou se não, vindo através do botãozinho aqui, que é um atalho do cadastro de produtos, ok? A gente abrindo aqui o cadastro de produtos, ele já vai sair na tela aqui a relação de produtos que nós temos cadastrados. Caso você esteja começando a fazer o cadastro de produtos, vai estar em branco, tá bom? Deixa eu explicar antes da gente fazer um cadastro, alguns botõezinhos que nós temos aqui embaixo, tá? Então, por exemplo, se eu for começar um cadastro novo, incluir. Se eu precisar alterar preço, alguma coisa, alguma descrição errada, eu vou até o produto que eu quero e clico em alterar. Ele vai abrir o cadastro de produto e aí eu posso alterar o que eu quiser aqui dentro, ok? Eu posso também excluir o produto, porém eu não consigo excluir o produto que tiver alguma, vamos tentar outra aqui, excluir algum produto que porventura foi feita alguma movimentação lá atrás, tá? Eu não consigo excluir ele. Esses dois aqui que eu excluí, eu dei sorte porque não teve venda, nunca teve venda dele. Mas se eu tentar excluir algum produto, ele vai me dar algum errinho aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, tá? Vou tentar excluir isso daqui. Esse daqui eu acho que deve ter tido venda dele. No nosso, vou pegar um outro aqui, esse vaso aqui. Excluir e vou no excluir. Vamos lá, ele está falando que faz parte de um kit esse produto. Vamos tentar excluir outro. Vamos lá. Ele não me deixa excluir se o produto faz parte de um kit de produtos, tá? Excluir registro, olha lá, ele me dá um erro, porque o mesmo é requerido em outras tabelas. Então, enfim, a gente não consegue excluir algum produto que tenha tido alguma movimentação lá atrás, ou seja, se já fiz venda dele alguma coisa, eu não consigo excluir. Mas Juliano, eu acabei de cadastrar, ele fez errado, eu quero excluir. Posso? Pode, tranquilo, ele vai deixar você excluir, tá? Um outro botãozinho bacana que nós temos aqui, esse botão aqui, ó, duplicar, tá? O botão duplicar, ele serve para quê? Ele serve para, por exemplo, eu tenho aqui um castiçal amarelo, tenho um castiçal flor, eu quero criar o castiçal azul, por exemplo. Só que para mim incluir e ter que digitar todos os campos, item a item, NCM, descrição, aplicação, preço, custo, eu posso vir aqui simplesmente, clico em cima do produto que eu quero e vou na opção duplicar. Quando eu vou na opção duplicar, notem que ele já trouxe tudo preenchido para mim poder alterar aquilo que eu quero. Por exemplo, eu quero colocar aqui o castiçal agora azul, por exemplo, tá? Castiçal azul, o preço vamos supor que seja o mesmo, vamos supor que o tamanho seja o mesmo, tudo igual. Eu vou clicar em gravar. O que ele vai fazer? Ó, ele lá atrás já incluiu. Ainda perguntando de que, ó, deseja incluir cadastro novamente? Vamos supor que eu queira incluir, sim. Eu quero colocar agora o castiçal laranja. Laranja. E gravo. De novo, enfim, tá? Para facilitar a digitação quando eu estiver cadastrando alguns produtos que são parecidos. Vou clicar aqui em não agora, ó. Voltei para a tela anterior. Então eu cadastrei aqui o castiçal amarelo, azul, laranja, enfim, tá bom? Esse então é a função do botãozinho duplicar cadastro, ele facilita bastante, tá? Mas vamos ao que interessa, na opção incluir cadastramento do zero, tá? Esse produto aqui, ó, esse campo código de barra, vocês têm que fazer a seguinte verificação: se o produto que vocês vão vender já tem uma etiqueta de código de barra, se já tiver a etiqueta de código de barra e vir esse código de barra do fornecedor, você pode estar aproveitando? Pode estar aproveitando esse código também. É só passar o leitor na código de barra ou digitar aqui e ele vai assumir esse mesmo código de barra. Não preciso depois nem gastar etiqueta nesse produto, tá? Mas Juliana, meu produto não tem etiqueta de código de barra, eu quero criar uma. Legal. Então você utiliza esse gerador de gerar código de barras aqui, ó. Ele vai gerar um códigozinho para você, tá? Notem que o padrão
de código de barras geralmente é 13 dígitos, por isso a gente chama de EAN13. Nesse caso ele vai gerar um padrão próprio do sistema aqui, tá bom? Mas eu não quero também ficar gerando esse código. Juliano, posso deixar em branco? Pode. Se você deixar em branco, ele vai simplesmente assumir o mesmo código sequencial de cadastro do sistema. Isso aqui eu não consigo mexer, é sequencial do sistema, tá? Então se eu deixar em branco aqui, ele vai assumir o mesmo código sequencial do sistema. Dá uma olhada aqui atrás, ó, por exemplo. Vamos pegar um outro produto aqui, ó, 1853, o código, e o código barra dele também 1853. Por quê? A pessoa que cadastrou deixou em branco, ele já assumiu o mesmo código, ok? Então, dando a sequência, eu tenho um outro botãozinho aqui, ó, que é o código de barras alternativo. Eu posso criar código de barras alternativo para esse produto, tá? Por exemplo, eu vendo latinha de Coca-Cola. Cadastrei a lata de Coca-Cola e passei o código de barra que vem de fábrica nela. Maravilha. Só que depois de um mês vendendo, eu notei que algumas latinhas vieram com outro código de barra diferente. Eu tenho que cadastrar outro produto? Não. Ou posso vir aqui alterar o código de barra para o código de barra novo que veio, tá? Ou se não, eu posso vir aqui e cadastrar um código de barras alternativo. Ah, legal. Mas se eu colocar aqui e mudar o código de barras novo, pode ser que eu tenha a latinha lá no meu estoque com o código de barras antigo. E aí, quando eu for passar, não vai reconhecer. Então você coloca o código de barras alternativo, cadastra o código de barra novo, porque assim, quando eu passar tanto esse novo quanto o antigo, o sistema vai reconhecer que é esse produto aqui e vai localizar ele com mais facilidade, ok? Código NCM. O código NCM geralmente vem na nota de compra do produto. Você tem que olhar a sua nota de compra. Se caso você não tiver nota de compra, ou porventura já mandou para o escritório, enfim, você tem duas opções: ou procura no Google ou liga para o seu escritório e pede para eles te passarem qual é o código desse produto que você está cadastrando, tá bom? Se eu pegar, por exemplo, vamos supor que eu vou vender celular, tá? Então eu não sei o código NCM, código do NCM de celular. O que eu faço? Eu vou lá no meu Google e vou colocar aqui celular, NCM celular. Olha lá, ele já me trouxe pelo menos no começo da classificação do NCM de celular. Todos os códigos NCM, eles são compostos de 8 dígitos, tá, pessoal? Então você pode estar pegando esse código aqui, ó, pode colar, Enter. Olha que legal. Se eu passar com o mouse, ele não me preenche nem o CEST e nem o EX. Mas como eu dei o Enter, o sistema já achou o código EX e já achou o CEST desse produto, tá? Esses dois campinhos aqui é automático do sistema, ele já puxa para você. Esse EX não trouxe nada porque não tem, tá? O CEST, se ele deixar em branco, porque também não tem. Então se deixar em branco, deixa em branco, vem para a descrição. Mas desde que você coloque o código do NCM e dê o Enter, tá? O Enter ele já vai achar para você o CEST e o EX aqui. Mas Juliano, eu quero pesquisar, não tem uma tabela de NCM no sistema? Tem. Se eu der um Enter nesse campo NCM em branco, ele vai me abrir toda a tabela de NCM que temos cadastrados aí, tá bom? Essa tabela, de vez em quando o governo muda e atualiza ela, então alguns NCMs saem fora e outros aparecem, enfim, tá? Ele está sempre sendo atualizado aí de acordo com o governo. Alguns produtos, notem que tem o EX, tá vendo? Alguns NCMs, outros não, enfim. Você passou aqui com o Enter, o sistema já se encarrega de achar para você o código EX e o código do CEST também, tá? Aí aqui nesse caso vou vender então, por exemplo, celular. Vamos mudar o exemplo, vamos colocar aqui, vamos fazer de conta que eu estou vendendo um produto aqui chamado, vamos colocar aqui, pano para confecção, tá? Esse pano, eu tenho dois jeitos de trabalhar. Eu posso vender ele sendo um produto fabricado, tá? O que é o produto fabricado?
perceba que apareceu um botãozinho aqui do lado, ó. O que é o produto fabricado? Eu posso colocar aqui, por exemplo, a matéria-prima que eu uso para fazer esse produto. Então, se eu colocar aqui, igual eu estava tentando colocar aqui, o pão francês. Se eu colocar aqui pão francês, por exemplo, eu posso colocar aqui na minha ficha técnica, que é aqui, ó, a ficha técnica do produto. Eu posso incluir aqui o produto farinha, o produto leite, eu posso incluir o produto fermento, enfim, tudo que vai no composto do pão. Para que eu faço isso? Porque eu quero controlar o estoque do fermento, do leite, da farinha. Se eu quiser controlar o estoque dos meus produtos de matéria-prima, eu tenho que fazer essa ficha técnica. Então, para a quantidade de um pão francês, eu tenho que fazer a minha ficha técnica. Quanto de leite que eu uso para fazer um pão francês, quanto de fermento, quanto de farinha que eu uso para fazer um pão francês. Então, se eu for colocar aqui, por exemplo, vamos buscar aqui a farinha. Então, vamos falar aqui, para mim fazer a farinha, eu preciso de 0,0035, sei lá. Enfim, tá certo, gente? Então você vai começar a incluir aqui a sua ficha técnica. O que acontece quando eu vender um pão francês? Ele vai dar baixa em 0,000 nessa quantidade aqui do meu produto farinha. O farinha é a matéria-prima e o pão francês é o produto fabricado. Pronto, tá? Isso aqui é só uma simulação, tá, gente? Eu posso vender também produto por quilo. Por exemplo, que esse produto, esse pão francês, vamos falar que eu vendo ele por quilo. Então aqui na unidade, ó, na unidade eu vou apagar esse UN e vou escolher o por quilo, tá? A unidade que eu vendo ele por quilo. E a quantidade variável? A quantidade variável tem que ser sim. Por quê? Porque eu posso vender 1,5 kg, eu posso vender 800 gramas, eu posso vender 0,5, que seria 500 ml, porque eu estou vendendo em 500 gramas, porque eu estou vendendo por quilo, tá? Então, muito detalhe é o tipo de produto que você vai colocar aqui em cima, a unidade e a quantidade variável, sim, tá? Se for sim ou não. O próximo campo aqui, ó, na sequência, esse campo aqui é um campo opcional para vocês, tá? O campo tamanho. Tamanho aqui eu posso, que seria, por exemplo, se eu estivesse vendendo roupa, uso tamanho, ou eu posso colocar cor, enfim, tá? Esse campo é utilizável para vocês da maneira que vocês acharem melhor, se quiser ou não, tá? Aonde que a gente faz esse campo? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês aqui. No parâmetro utilitário, parâmetros do sistema, vou entrar com a senha aqui. Vou esperar porque abriu a tela dos parâmetros. Olha lá, abriu a telinha dos parâmetros. Eu venho aqui nesse parâmetro aqui, ó, 24 tratamentos especiais. Eu tenho que mostrar campo número do fabricante, sim ou não. Se eu colocar não, aquele campo vai sumir. Se eu colocar sim, título do campo, ó, tamanho, eu posso vir aqui e mudar aqui, ó, cor. Ele vai ficar aparecendo lá para mim como cor, tá? Tamanho, cor, enfim, se eu der cor aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Vamos voltar lá no cadastro produto agora. Qualquer um que eu abrir agora aqui, ele vai me aparecer o campo cor, tá vendo? Então, seria para isso daí, tá? Vamos pegar agora um produto já pronto para a gente dar sequência aqui nos campos. Vamos falar que isso aqui é o pão francês, enfim, tá? Ele é um produto fabricado e vou colocar aqui que ele utiliza a farinha, ele utiliza uma quantidade aqui, enfim, tá? Aqui eu posso estar incluindo mais, tá, gente? Ó, por exemplo, fermento, tá? Fermento 0,02, enfim. Eu vou colocando a quantidade que eu uso para desenvolver um pão, tá? Retorno.
Já fiz aqui a minha ficha técnica. Localização. É mais utilizado em autopeça esse campo, localização, que seria para vocês saberem onde que se localiza essa peça, tá? É igual uma tabela de Excel, por exemplo, coluna 1, prateleira 3, sei lá, enfim, tá? Aplicação também, um outro exemplo legal seria aqui na questão da autopeça também. Então, por exemplo, que a peça, a gente tem aqui a peça disco de freio, ele é aplicado no Gol, no Monza, no Escort, enfim, né, vários carros. Aí você pode estar colocando aonde que eu aplico essa peça, tá? Na sequência, vamos lá. Disponível no Android. O que é esse disponível no Android? É mais para o pessoal que tem restaurantes, tá? Vamos supor que esse produto aqui é um X calabresa, sei lá. E eu tenho meu garçom que trabalha com o tablet na mão ou com o celular Android. Eu quero colocar esse produto para que apareça no tablet dele ou no celular dele, para ele poder me passar as vendas, tá? O mesmo é o próximo campo, ó. Impressora de produção. Se for, por exemplo, o lanche, eu quero que já solta na impressorinha lá da cozinha. Se for, por exemplo, bebida, eu quero que já imprime a comandinha aqui na impressorinha do bar. Enfim, tá? Isso aqui é mais para o pessoal que tem restaurante aí. Seção. O que é a seção? Eu vou apagar esse número 1 aqui, ó, e vou dar um Enter. A seção é a divisão dos meus produtos, tá? Aqui vocês estão vendo um exemplo de uma casa de lanche, de um restaurante, enfim, né? Pizzas, lanches, diversos, bebidas, acréscimos, enfim. Numa loja de confecção, por exemplo, eu poderia fazer as seções de masculino, feminino, infanto-juvenil, enfim, calças, camisas, bermudas, saias, também poderia estar saindo dessa maneira. Por que é interessante colocar a seção? Simplesmente para mim depois ter um relatório mais específico. De repente, daqui a algum tempo, utilizando o sistema, você me pergunta assim: Juliano, o que eu estou vendendo mais aqui no meu sistema? Qual tipo de produto que eu vendo mais? Você tira um relatório de seção, você tem esse relatório mais específico. Estou vendendo mais masculino do que feminino. Eu posso trabalhar, fazer uma gestão diferente em cima do masculino, em cima do feminino, enfim, tá? Fica a critério de vocês. Unidade. A unidade que eu já falei, você pode colocar, por exemplo, aqui no pão francês, eu vou vender por quilo. Então eu vou ter que mudar aqui, ó, vou colocar quilo. Tá? Quantidade variável eu também tem que colocar sim, para poder vender fracionado esse produto. Que se eu posso estar vendendo aí 800 gramas, 200 gramas, 300 gramas, tá? Então eu tenho que ter a quantidade fracionada. O que é a quantidade variável? Se eu deixar como não, eu vou estar sempre vendendo números inteiros, 1, 2, 3. Como a gente está falando de quilo, então eu tenho que colocar como sim, quantidade variável sim, porque ela pode ser variável de números inteiros, tá bom? Constar na balança. Vamos lá, se eu vou mandar esse produto e vou pesar ele, então eu tenho que marcar sim, tá? Detalhe, o sistema trabalha com duas marcas de balança, que é as mais conhecidas, Filizola e Toledo. Se caso tiver alguma outra marca que seja diferente disso, a gente pede para estar conversando com a gente aí antes de comprar ou para estar desenvolvendo alguma configuração específica, ok? Validade em garantia em dias seria a quantidade de dias de validade. Detalhe, o sistema não faz a verificação de produto que está vencido, de produto que está vencendo, tá? Ele não faz alguma coisa automática em cima disso. O que ele faz aqui? Simplesmente para mim poder emitir uma etiqueta nutricional em cima disso, tá? Produção. Então vamos lá, se eu compro de terceiros e revendo, minha produção de terceiros. Mas se eu fabrico, minha produção é própria. Também bem simples esse campo, tá? Controlar estoque. Quero controlar estoque desse produto? Sim, não, também é outro opcional. O estoque mínimo. O que é o estoque mínimo? O estoque mínimo, por exemplo, eu falo assim, que esse pão francês, quando chega eu quero que deixe um estoque mínimo de 5 quilos na minha loja. Quando o meu estoque tiver, conforme vai vendendo, vai dando baixa no estoque atual, correto? Então, se eu tiver 10 quilos aqui de pão, conforme eu for vendendo o pão francês, ele vai dando baixa aqui, vai dando baixa. Quando ele chegar aqui, quando eu tiver 5, por exemplo, ou menos,
ele me dá um aviso aqui nessa tela de produtos. Tá vendo esse primeiro quadradinho aqui? Ele fica amarelo, vermelho. O vermelho já está abaixo do mínimo. Se tiver, se eu não me engano, vamos deixar aqui igual, ó, 5, só para a gente ver como é que ele vai ficar aqui depois, tá? As cores corretamente. Fornecedor, então eu defino aqui já o fornecedor desse produto, fornecedor teste, e a parte a parte tributária desse produto. A parte tributária funciona da seguinte maneira. Então, gente, olhando aqui essa parte da tributação, vocês vão ter que estar vendo com a sua contabilidade, tá bom? Se um produto é nacional, se ele é estrangeiro, se ele é importado, se ele é nacional com conteúdo de importação, enfim, tá? A parte do imposto, se ele é tributado, se ele é isento, se ele é substituição tributária, a alíquota de PIS, de COFINS, enfim, toda a parte de imposto aí vai ter que estar vendo com o escritório, tá bom? Aqui nós colocamos aqui o valor de custo do produto, uma margem de lucro que eu queira trabalhar, por exemplo, vou colocar aqui 100%, e ele me dá já o valor de venda em cima do 100%. Eu posso vir aqui e colocar o valor que eu quiser aqui também, por exemplo, eu quero vender a R$1. Ele já me calculou, ele refez a margem aqui de lucro, tá vendo? Tá? Por que que nós temos até 5 opções de tabela de preço? Eu vou citar alguns exemplos. Por exemplo, numa loja de bebidas, eu poderia colocar assim, ó, quente, eu vendo a R$1, se fosse bebida, e gelado, eu vendo a R$2, tá? Um outro caso, eu posso vender assim, ó, à vista, eu vendo a R$1, a prazo, eu vendo a R$2. Um outro exemplo, por exemplo, consumidor, eu faço esse preço, e se for para cliente que é revenda, eu vou fazer um pouquinho mais barato, eu vou fazer a R$1,50. Opa, aqui já é R$1, porque eu vou vender a 2 e aqui R$1,50, tá? Seria mais ou menos essa ideia aí, tá? Caso contrário, não quiser fazer tabelas de preços diferentes, pode deixar do jeito que vem aqui no sistema, que é o padrão, tá? Então você tem 5 opções para trabalhar aí. O padrão tem um outro segredinho aqui, pessoal, é o seguinte. Se eu quiser fazer, deixa eu gravar esse produto aqui, pão francês, olha lá, olha o meu estoque mínimo aqui, ó. O meu estoque mínimo ficou igual ao estoque atual, então ele ficou laranjado, ó, visualmente. Se eu vender uma unidade desse produto aqui, ele ficar menos do mínimo, ele vai mudar a cor dele, vai ficar vermelho, tá vendo? Então aqui que é o aviso visualmente para você ver o produto que está acabando, que precisa comprar urgente, tá bom? Vamos deixar um estoque de 10 aqui, gravo, olha lá, sumiu a corzinha, tá? O que eu estava dizendo em relação ao preço aqui, o padrão, é mais ou menos o seguinte. Esse valor eu posso estar mudando na hora que eu estou fazendo a nota fiscal? Eu posso mudar ele? Pode, desde que esteja alterado lá no parâmetro que me permita eu alterar o preço na hora que eu estiver fazendo a nota fiscal. Mas é funcionário que faz a nota, eu não quero que ele altere o preço. Então lá no parâmetro a gente marca para ele não fazer alteração de preço, certo? O mesmo no caso do cupom fiscal, que é a venda SAT, eu tenho que colocar um asterisco aqui na frente, ó. Esse é o segredinho para mim poder deixar ele alterar o valor na hora da venda do cupom, tá? Se caso eu não tiver esse asterisco, ele não deixa alterar o valor da venda do cupom, ele vai passar direto R$2. Aí eu só teria a opção de mudar dentro do cadastro do produto, ele não me deixa mudar na hora da venda, tá bom, gente? Então o asteriscozinho aí na frente para poder deixar mudar o preço no cupom fiscal, ok? Dando sequência aqui, se o cadastro permite desconto, se esse cadastro permite desconto, sim ou não, e se ele está disponível para venda, sim ou não. Por que tem essa opção disponível para venda? Se fosse, por exemplo, que se eu estivesse cadastrando a farinha, ou se eu estivesse cadastrando o fermento, esse produto seria não disponível para venda, tá? Porque ele faz parte de um produto de matéria-prima.
Agora nesse caso é o pão francês, então eu vou deixar sim, ok? A movimentação é nada mais nada menos a vida útil, como se fosse um extrato bancário do produto. Nesse dia que ele foi cadastrado, tinha um saldo 0. Nesse dia teve um ajuste de estoque, ele foi incluído 5. Depois foi um outro ajuste, incluiu 6 e assim foi por diante, tá vendo? Ele foi mexendo no saldo dele, tá? É a vida útil do produto. Quando você quer controlar um estoque, está na dúvida se o estoque está certo ou está errado, aqui fica marcado tudo, as vendas que foram feitas, teve ajuste, saída, tanto, enfim. Tá bom, gente? Aqui no movimentação. A estatística, aqui está tudo zeradinho. Associações fiscais é o tipo de venda de tributária que eu vou fazer desse produto. Essa parte aqui, na verdade, é eu que deixo pronto a parte de configuração de imposto, tá? Então, na medida que a gente vai vendendo, a gente vai fazendo essa atribuição fiscal dos impostos certinho em cima de cada produto aí, tá bom? Depois, quando vocês pegarem as instruções nessa parte aqui com a contabilidade de vocês, aí vocês falem comigo para a gente estar criando as associações fiscais dos produtos lá, ok? Podemos trabalhar com a foto do produto também, tá? Nessa parte. E temos esse botãozinho aqui também, ó, similares. O que é os similares? É mais para o pessoal que trabalha com autopeça, por exemplo, tá? Então a gente vai na autopeça comprar uma peça hoje em dia e fala assim, temos a original e tem a paralela. Então é a similar da original, é aquela paralela. Então ele nada mais, ele vai estar indicando um outro cadastro similar a esse aqui, ok? E praticamente então, pessoal, a parte de cadastro de produto seria isso daí. Parece que é bastante coisa, mas na verdade não é. O produto em si, você pode estar passando aí apenas os 3 ou 4 campinhos, se for necessário, para você cadastrar. Aqui são os campos obrigatórios, a NCM, a descrição do produto, tá? A seção dele, que é legal você estar colocando, e depois o preço de venda. Lógico, a parte tributária, né? Para deixar ele certinho imposto, e o valor de venda. Mas e o valor de custo? Não precisa colocar? Não é necessário, pode deixar em branco. Mas esses campos que eu estou passando para vocês são os campos que são praticamente obrigatórios. Então, NCM, a descrição, a seção é bom colocar, não é obrigatório, mas é bom colocar. Sempre vai ser um diverso, por exemplo, mas é bom você especificar corretamente. E o preço de venda, a parte tributária e o preço de venda, ok? Feito isso, grava, você já vai ter o seu produto pronto aí e cadastrado. Ok, pessoal? Nós temos algumas outras opções aqui, ó, cadastrar grade, cadastrar combinados, mas isso aqui já é assunto para um outro vídeo, senão fica muito extenso aí o nosso vídeo. Espero ter dado aí uma boa explanada aí para vocês na parte de cadastro de produto. Beleza? Qualquer coisa estou à disposição. Meu nome é Juliano, Digitec Sistemas, pode me contactar. Abraço.